Shalom a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que o nome Trindade não se encontra nos escritos hebraicos. Você não vai encontrar na Bíblia hebraica o nome Trindade. É um nome criado simplesmente para que a gente compreenda esse Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na permissão do Senhor, hoje nós vamos tratar sobre este assunto. E eu gostaria de falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre alguns aspectos, como da salvação, como da oração, como da comunhão. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a salvação. A pergunta a ser respondida é: qual é o papel do Pai na salvação? Qual é o papel do Filho na salvação? E qual é o papel do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, na salvação? E quando entendemos que cada um teve um papel nesta salvação, o plano de salvação estabelecido lá no Éden, quando o próprio Messias sacrificou aquele cordeiro e fez roupa para Adão e Eva, o plano de salvação anunciado da antiga aliança através do sacrifício de animais, o sangue que purificava, fica muito mais claro e objetivo. Primeiramente, vamos prezar o papel do Pai Celestial no plano de salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Talvez seja um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Então, primeiramente, nós começamos com o papel do Pai Celestial na salvação. O Pai deu o seu Filho, porque Deus, o Pai Celestial, amou ao mundo de uma forma tão indescritível. Veja que nem mesmo o Senhor Jesus descreveu o amor do Pai. Ele não disse que o Pai amou o mundo desta ou daquela maneira. Mas ele disse que o Pai Celestial amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira tão indescritível, que nem mesmo o próprio Messias o descreveu, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação se iniciou com o Pai dando o Filho a nós. Essa é a parte do Pai. Custou tudo ao Pai. Preste atenção na coisa. Custou tudo ao Pai. Ele deu o seu Filho. O texto nos diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, ou seja, Deus Pai, e a consumação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Veja que quando vai tratar do Pai, ele trata do amor. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai. Por que quando ele refere-se ao Pai, aqui referindo-se ao Deus Pai, ele traz o amor? Porque Deus Pai amou ao mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira indescritível, que deu seu único Filho. Ou seja, todos nós aqui não somos naturalmente filhos de Deus. Todos nós aqui somos naturalmente criaturas de Deus. Mas fomos feitos filhos de Deus quando cremos no Messias como o único e suficiente Salvador e Adonai de nossa vida. Então, sempre o foco referente ao Pai vai estar no amor. E a graça do Senhor Jesus Cristo. E o aravá, o amor do Deus, o Pai,
sempre ligado a esse amor. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Custou tudo ao Pai. Ele enviou o Filho. Ele enviou o Espírito Santo. Quanto custou ao Pai Celestial enviar o seu Filho? Quanto custou ao Pai Celestial enviar o Espírito Santo? Custou tudo. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus nos constrange. Quando você reflete sobre o que custou ao Pai Celestial enviar o seu Filho, e o quanto está custando, nesse exato momento, o Pai Celestial, referente ao envio do Espírito Santo, o amor de Deus nos constrange. E nós vamos ver o quanto custou ao Pai Celestial enviar o seu Filho e o quanto nesse exato momento está custando ao Pai Celestial ter enviado o seu Santo Espírito. Está custando neste momento. Então, foi do Pai que partiu a salvação. Fomos salvos pelo Pai que nos enviou o seu Filho. Fomos salvos pelo Filho que morreu por nós. E fomos salvos pelo Espírito Santo que nos selou. Mas custou tudo ao Pai. Agora eu gostaria de prezar dentro do estudo dessa Trindade o que custou ao Filho. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pesaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Toda véspera da Pessacha, eu prego aqui na igreja sobre as 7 festas, Páscoa, Palmaço, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Yom Kippur, e Isaías 53, versículo por versículo. Então eu sei que vocês estão especialistas nas 7 festas sagradas e especialistas em Isaías 53. Toda véspera, e não se esqueça que na véspera dessa Páscoa, mais uma vez, as 7 festas sagradas e Isaías 53, versículo por versículo. Coloca aí na agenda, para não esquecer. Mas a palavra de Deus nos diz, através do profeta Isaías, uma descrição do quanto custaria ao Filho antes dele vir. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, o que custou ao Filho? Ele morreu por nós. E não foi de qualquer forma. O protocolo profético descrito através das profecias messiânicas inviabiliza uma pessoa meramente humana cumprir as profecias messiânicas. A salvação jamais pode ser alcançada e jamais poderá ser alcançada por mero esforço humano. Desde o Éden, foi pela graça, foi pelo sangue. Mas se o Messias não tivesse sido transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, para que o castigo que nos trouxe a paz estivesse sobre ele, e por suas pisaduras fôssemos sarados, todos os sacrifícios, o sacrifício do cordeiro da Pessacha, do pão matizar, na festa do pão matizar, os sacrifícios feitos na festa da primícia, os sacrifícios feitos em Pentecoste, nas festas das trombetas, no Yom Kippur, no tabernáculo onde 70 bois eram sacrificados, todo aquele sangue não serviria de nada, porque aquilo era apenas o símbolo, o Messias é a realidade. Então, o Pai envia o Filho, mas o Filho morre por nós. Mas ele não morreu de qualquer maneira.
Quando nós olhamos Salmo 22, 16, diz que, do Salmo 22, capítulo 22, verso 16, um dos salmos messiânicos diz que teria que transpassar os seus pés e as suas mãos, lançar sorte sobre suas vestes, ele estaria cercado de cães. Cada passo da crucifixão, ou seja, da crucificação, estava pré-determinado. Toda véspera da Páscoa nós pregamos aqui sobre essa questão. Por isso que o Messias pode dizer: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, de acordo com o protocolo profético. Não de acordo com o que Pilatos queria, não de acordo com o que o Sinédrio judaico queria. Se você ler o Salmo 22, capítulo, versículo 16, só esse versículo já vai te deixar claro que existem 5 detalhes ali da crucificação que seria impossível um homem comum cumprir, a não ser se Deus estivesse no controle. Mas nós observamos o papel do Pai, o papel do Filho, e qual foi do Espírito Santo? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. O papel do Espírito Santo foi nos selar. Esse selo é a garantia, a certeza da salvação. É por isso que em Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo e o nosso Espírito, ele comprova que somos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus te faz entender a justiça de Deus. E segundo as cartas paulinas, a justiça de Deus é o Messias. Ele é chamado a justiça do Pai Celestial. Ele faz nos entender o pecado, o qual nós não podemos nos autopurificar. E a nossa plena dependência do sacrifício do Messias. Do amor do Pai para enviar o seu Filho. Do amor do Filho por morrer por nós. Mas lembra que no caso do Espírito Santo, existe um preço neste momento contínuo. O Messias garantiu que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. O Espírito Santo estará para sempre com todos os salvos. Ele não vai sair de você. Mas olha o que a palavra de Deus nos revela: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Presta atenção numa coisa. Todas as vezes que eu peco, eu entristeço o Espírito Santo que habita em mim. Será que está custando ao Espírito Santo nos suportar? Será que o preço do Pai, Ele enviou o seu Filho. O preço do Filho, Ele morreu por nós. O preço contínuo do Espírito Santo, suportar as nossas fraquezas. Mas sabe de uma coisa, irmãos amados? Não é a todo momento que nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. É só quando pecamos. É só quando pecamos. Vocês podem ficar tranquilos que o Espírito Santo está à vontade em vocês. Na verdade, ele deve estar amando habitar em nós. Porque ele só fica triste quando a gente peca. Então nós não precisamos, não deve ser nada pesado para o Espírito Santo habitar em nós. Não é verdade? Porque ele só se entristece quando nós pecamos. Você já morou numa casa por necessidade, onde você não queria? Eu já fiz isso. Filho de mãe solteira, criado em casa de avô, tio, primo, jogado. E eu já morei na casa de necessidade, ainda era jovem. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha para onde ir. Eu tinha que aguentar aquilo. Era terrível. Era terrível. Você se sentia a todo momento incomodado. Quando Deus abençoou que eu consegui um lar, minha avó sempre dizia: não, fique tranquilo, Sr. José Crispim. Fui criado pelos meus avós.
Eu estou orando, Deus vai preparar uma mulher boa para cuidar desse menino. Eita, a minha esposa diz que quando encontrar a minha avó lá no céu, vai dizer: Dona Iraci, você me deu, olha, você me jogou uma cruzinha, hein? Está me devendo pelo menos uns 10 galardão. A dívida vai ser grande. Mas é terrível quando você está morando numa casa de favor e que você não quer estar ali. E presta atenção numa coisa: quando nós entristecemos o Espírito Santo, Ele não quer estar em nós, mas Ele está, porque Ele honra a palavra. Ele estará para sempre com você. Então, quando você pecar, você pode dizer: está vendo, Espírito Santo? Você não pode sair de mim. E eu posso te entristecer. Eu estou falando isso dessa forma para vocês entenderem como isso é sério. Custou ao Pai enviar o seu Filho. Custou ao Filho morrer por... E está custando o Espírito Santo nos suportar. É como morar numa casa que você não quer. Mas você diz: eu fiz um compromisso de morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou suportar essa pessoa. Eu gostaria de olhar para a Trindade sob o ponto de vista científico. Hebreus 4:12 é um texto muito conhecido, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, mas ela diz uma coisa ali. Ela diz que a palavra de Deus habita entre juntas e medulas. Primeiramente, a palavra é informação. Então ele está dizendo que a informação que vem de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante e ela habita entre juntas e medulas. Nós chamamos isso de DNA. Chega para qualquer profissional de saúde e diz: o DNA é informação viva? Sim. Ele é penetrante? Sim. Ele habita entre juntas e medulas? Sim. Falei, é o que está em Hebreus. Mas a Bíblia não descreve apenas o DNA humano, ela nos descreve o DNA celestial, e através disso podemos ver a Trindade. Sabe, ninguém faz uma obra sem autografar. Eu, como escritor de literatura bíblica, uma das coisas que eu sinto muito orgulho, assim, é poder, quando alguém compra um livro meu, primeiramente quando ele paga, claro, né? Essa é a principal, mas depois que ele paga, a segunda grande alegria que eu sinto é quando eu autografo, né, esse livro. É tão gostoso você pegar aquele livro, a pessoa está ali, eu autografo, né? Olho sempre para minha esposa e digo: ele já pagou? Já pagou. Então, aí eu já entrego com mais alegria. Então, quando você cria uma obra, você autografa. Olha que coisa interessante. Deus autografou a sua obra. Quando você vai na Bhagavad Gita, eu já passei estudos para vocês aqui sobre a Bhagavad Gita, o Alcorão, né, dos livros de Confuso, do Buda. E quando você vai na Bhagavad Gita, é um monte de deuses, milhões de deuses. Um panteão. Quando você vai no Alcorão, é um Deus único, mas não se manifesta de forma triuna. Só que o único livro sagrado, o único livro no mundo que apresenta um Deus triuno é a Bíblia. É o único livro que apresenta um Deus triuno. Só que quando eu vou para a natureza, eu só encontro a assinatura de um Deus triuno. Por exemplo, a estrutura molecular, a matéria é composta de prótons, nêutrons e... Nós vivemos de passado, presente e... O líquido se manifesta em sólido, líquido e... Eu preciso de altura, largura e profundidade para medir. Então, quando eu vou para a natureza, a única assinatura que eu encontro é de um Deus triuno. E o único livro que me apresenta esse Deus triuno é a Bíblia. Então não pode ser outro Deus que criou esse mundo a não ser o Deus da Bíblia. Porque é o único livro, de Gênesis a Apocalipse, que apresenta um Deus triuno.
Agora eu gostaria de prezar essa questão da trindade, principalmente do Filho, na Torá e nos profetas. Porque nós temos que ter em mente que essa questão de Filho, essa questão do Espírito Santo, não é uma questão do Novo Testamento. Não foi no Novo Testamento que foi revelado que Deus tinha filho. Isso vem desde a Torá, desde os profetas. O Novo Testamento só reafirmou isso. O profeta Agur, ele está fazendo algumas perguntas para nos estimular. Lembrando que Provérbios, eles estão fazendo um curso, né? Provérbios, versículo por versículo. Provérbios não foi escrito só por Salomão. A gente fala Provérbios e é igual os Salmos de Davi. Não foi só por Davi. E aqui é o profeta Agur falando. E ele, em Provérbios 30, verso 4, ele diz assim: quem subiu ao céu? Quem ajuntou toda a água e colocou em sua capa? E aí ele começa a descrever coisas que só Deus, a resposta para essas perguntas é só Deus. E aí ele pergunta: qual o seu nome? E qual o nome do seu filho? Veja bem, a pergunta para todas as respostas, para cada pergunta daquela ali, só tem uma: Deus. Ele vai fazendo perguntas. Leia o capítulo 30 de Provérbios. Não vou ler todas as perguntas, mas é uma sequência enorme de perguntas. E no final ele diz assim: eu quero saber qual é o nome do seu filho. Ou seja, ele tem um filho. E nós conhecemos o nome. Isaías 9, 6. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. O governo estava sobre seus ombros. Um filho nos nasceu. Esse menino, ele tem que nascer, é um filho. Mas ao mesmo tempo ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, pai forte, Deus. Ou seja, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Isaías 9 diz que um filho que seria homem e ao mesmo tempo Deus tinha que nascer. Isso é muito importante, porque quando alguém diz assim: esse negócio de filho de Deus é uma invenção do Novo Testamento. Não, ele só confirmou isso. Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse: Deus, haja luz. Nós temos Deus, o Pai, nós temos o Espírito Santo, e o que o Messias disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quando você lê Colossenses capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo está explicando justamente isso. Porque ele diz: olha, sem o Messias, sem Cristo, nada do que foi feito poderia ser feito. E tudo foi feito por meio dele e através dele, a luz do mundo. Eu tenho o Pai, o Espírito Santo e a luz representando o Messias. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Presta atenção na coisa aí. Ele não está falando com um anjinho qualquer. Ele não está falando com um anjo. Ele está falando com o Filho. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas ele diz: façamos. Gênesis 11, 7. Venha, desçamos e confundimos o linguajar dele. No plural, desçamos e referente à Torre de Babel. Então eu poderia passar aqui horas e horas postando textos e mais textos da Torá e dos profetas que comprovam a existência da Trindade desde o Antigo Testamento. Então quando você falar Pai, Filho e Espírito Santo, não é uma coisa que foi inventada no Novo Testamento, revelada no Novo Testamento. Mas vamos prezar isso também no Novo Testamento. Porque desde o Antigo nós encontramos essa questão. Agora, quando nós falamos de Deus fazendo o homem, a sua imagem, a sua semelhança, nós temos que explicar também que Gênesis capítulo 5, verso 3, Gênesis capítulo 5, verso 3, está escrito que Sete nasceu, ou seja, nasceu um filho de Adão, chamado Sete, sua imagem e sua semelhança. Ou seja, nós temos a imagem e a semelhança também de nosso pai comum Adão. A imagem e a semelhança do pecado. Porque nós temos uma natureza adâmica. Sete nasceu a imagem e a semelhança de
Adão. E nós somos também a imagem e semelhança de Adão. Tudo que nós temos de força, qualidade, reflete a imagem e semelhança do Deus perfeito. Tudo que nós temos de imperfeição, reflete a imagem e a semelhança de nosso Pai como um Adão, a nossa natureza adâmica. É por isso que nós temos que entender que mesmo depois da nossa conversão, nós pecamos. Presta atenção numa coisa. Hebreus capítulo 10, verso 26, diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de fogo vingador preste a consumir o adversário. Um crente no Senhor Jesus, depois que ele reconheceu o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessou o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, como Adonai, ele entendeu que o Pai enviou o Filho, que o Filho morreu por nós, e fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Ele não consegue deixar de pecar, porque ele tem a natureza adâmica. Mas ele também não consegue viver deliberadamente em pecado, porque ele tem o Espírito Santo dentro de si, que o convence da justiça de Deus. Então, quando você vê uma pessoa dizer que ela se arrependeu dos seus pecados, que ela aceitou o Messias como Adonai, que ela realmente creu no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, mas ela consegue viver deliberadamente pecado, essa pessoa é convencida, não convertida. Mas quando você vê uma pessoa dizer que por ela ter se convertido, ela parou de pecar, essa pessoa está ou equivocada ou está mentindo. É essa a questão. O que eu tenho que ver em vocês, o que vocês têm que ver em mim, para reconhecermos um ao outro como salvos pelo sangue do Messias, não é perfeição, mas é uma luta constante pela natureza adâmica. O irmão peca, mas pede perdão. O irmão erra, mas está sempre procurando acertar. O irmão erra, mas tem certeza que Cristo pagou aquele pecado. Se o pré-requisito para ser salvo for parar de pecar, quem será? Esses dias eu dei uma lista com uma jovem, fazer uma entrevista com alguns jovens, ela da palestra, e depois conversando com ela, ela disse que perguntando lá, quantos por cento tem que obedecer para se manter salvo? Diz que o jovem falou, uns 70%. Eu falei, nossa, os 70%. Você imagina? Então, tudo bem, depois da sua conversão, você obedece uns 70% dos mandamentos, e aí você se mantém salvo. Nós fomos salvos pelo sangue do Messias, e nós não mantivemos salvo pelo sangue do Messias. Você não vai ser salvo pelo Messias e se manter salvo pela sua obediência. Tiago diz que a fé sem obras é morta, porque nós demonstramos a fé que temos pelas obras. Demonstramos, não somos salvos pelas obras. Me mostre a sua fé sem obra, que pelas obras eu demonstrarei a minha fé. Não serei salvo por ela. Vou acelerar aqui que a minha esposa já fica olhando assim, tipo, não perto. Gostaria de prezar a Trindade no Novo Testamento. Então Deus ele disse, louco, esta noite te pedirão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos e confundamos o seu lugar. Esta noite te pedirão a tua alma. Quem está pedindo a alma? Pai, Filho e Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Mais uma vez, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. O Consolador, o Espírito Santo, enviado em nome do Messias. O Pai Celestial, enviando o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, em nome do Messias.
A Trindade. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra sacrificial do Espírito para a obediência a Jesus. Mais uma vez, para a obediência de Jesus e a aspersão do sangue. Presta atenção numa coisa. Êxodo 24, 8. Moisés lê a lei ao povo, lê a Torá. E o povo diz: tudo que falou o Senhor, obedeceremos. Tudo que falou o Senhor, obedeceremos. Então Moisés pega o sangue e começa a aspergir sobre o povo e dizer: eis o sangue da propiciação, eis o sangue da aliança. Pela aspersão do sangue. Sem o sangue não há. Agora nós estamos caminhando para uma festa do Yom Kippur, e eu vejo tantas propagandas na internet. Yom Kippur está chegando em Israel, Yom Kippur. Eu pergunto: onde está o sangue? Não existe Yom Kippur sem o templo, sem o Cohen Agado, sem levar o sangue sobre o propiciatório, sem a Shekinah. Onde está o sangue? Então eles vão lá e começam a chorar no monte, lá no Muro das Lamentações, porque para quem recusou o Messias, a única coisa que sobrou foi um muro chamado Muro da Lamentação. Mas onde está o sangue? O Messias é nosso Yom Kippur. A participação do Espírito Santo no batismo. E disse que Jesus foi batizado, e sendo Jesus batizado, saiu da água, o Espírito desceu, e uma voz veio do céu, dizendo: esse é o meu filho amado. O que aconteceu no batismo, registrado em Mateus 3? O Senhor Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba, e a voz vindo do céu: esse é o meu filho? A Trindade. Olha só que coisa interessante. Portanto, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entender isso. Nós temos algumas palavras para batismo no hebraico e no aramaico. A mais usada é mikvah, referente ao tanque onde os sacerdotes faziam o batismo. E é interessante notarmos que o batismo não é uma coisa do Novo Testamento. Quando João Batista disse: venha ao batismo, quem veio a eles? Gentios? Não, judeus, porque era comum fazer isso. A outra palavra é temilá, que tem o sentido de imersão. Agora, olha que coisa interessante. Quando eu vou batizar uma pessoa, eu batizo essa pessoa em nome do Pai. Mas nem todo mundo é filho de Deus. Para que eu batize essa pessoa no Pai, essa pessoa tem que ter saído de uma posição de criatura de Deus e se tornado filho de Deus. E como é que eu me torno filho de Deus? Pelo sangue do Messias. Aí eu batizo essa pessoa em nome do Filho. Mas para que essa pessoa tenha um filho, ela tem que ter reconhecido a sua incapacidade de se autopurificar e reconhecido que o sangue do Messias pagou o seu pecado e que ele o salvou e que ele o mantém salvo. E aí eu batizo essa pessoa em nome do Espírito Santo. Mas para que eu batize essa pessoa em nome do Espírito Santo, ela tem que ter o Espírito Santo de Deus. Presta atenção numa coisa: se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você ainda não tinha o Pai como seu Pai Celestial, você ainda não tinha aceitado o Filho para se tornar filho do Pai Celestial, você não tinha o Espírito Santo, você devia ter levado um sabonete, porque você tomou um banho. Isso não é batismo. É por isso que quando alguém vai batizar, nós não jogamos ele no tanque. Nós chamamos ele, primeiro testificamos. Eu já vi pessoas que queriam se batizar. Você senta com ele e diz: você é salvo? Ele diz: se eu perseverar até o fim, né? Estamos aqui tentando nos autopurificar. Você vai batizar uma pessoa dessa? Se você morrer agora, onde você vai? Só Deus sabe. Você vai batizar uma pessoa dessa? Eu conheço muita igreja que já te jogava no tanque.
É claro que era já para aproveitar o banho, a gente tinha que levar um sabonetezinho. Porque aquilo não é batismo, é um banho. Quando eu batizo uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa já tem que ter aceitado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um ato apenas. Minha esposa já fez assim, vou acelerar. Olha o que Paulo disse. Pois Cristo não me enviou a batizar, mas pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1,13. Imagine, Paulo. Imagina você perguntando, Paulo, você não sabe que o que salva é o batismo? Paulo, você não sabe que o batismo vai completar a salvação? Ele diz, de jeito nenhum. Porque se batismo salvasse, se batismo completasse a salvação, o que Paulo falou aqui é uma loucura. Ele diz, não, Jesus não me mandou vir batizando os outros, não. Ele mandou eu pregar, E o evangelho de Paulo dizia, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, em conformidade com a Escritura. Se o batismo salva, o que João Batista fez aqui foi uma loucura. Mateus 3:7. Homens vêm ao batismo, e ele diz, raça de víbora, produza frutos dignos de arrependimento. João Batista, você não sabe que o batismo vai pagar o pecado deles? Como é que você dispensa esse povo? João Batista dizer, isso aqui é um ato simbólico. Se ele fizer isso sem um arrependimento no seu coração, isso aqui não serve para nada. Se quando você foi batizado, você não tinha reconhecido o seu lamentável estado de pecador errado diante de Deus, confessado o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, sair de uma posição de criatura para filho e ter o Espírito Santo de Deus, o que você fez foi nada. Assim, aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados. Colossenses 2:12. Presta atenção numa coisa. Quando eu pego uma pessoa, eu vou imergir ela na água, simboliza que ela foi sepultada com Cristo. Quando eu levanto ela da água, simboliza que ela foi ressuscitada com Cristo. E eu não posso mudar o símbolo. Veja bem, a Santa Ceia tem 3 símbolos. Nós temos o pão, simbolizando o corpo, o cálice, simbolizando o sofrimento, e o vinho, simbolizando o sangue. São 3 símbolos sagrados. Eu não posso mudar esse símbolo. Eu não posso dizer, não, tudo bem, tira o cálice, tira o pão. Não, vamos colocar o cálice, o pão, o vinho, aí vamos acrescentar mais alguma coisa, uma alface. Hein? Não, eu não posso. Porque se eu mudar o símbolo, eu mudo totalmente o sentido. Mas é porque é simbólico, pode fazer de qualquer jeito. Tudo bem, vamos colocar uma picanha, né, no meio do pão da Santa Ceia. É simbólico mesmo. Ou uma abóbora, né? Agora a picanha está muito cara, tem que ser abóbora. Mas enfim, é justamente isso. Eu não posso mudar o símbolo. Então, se eu emergir uma pessoa na água, simboliza o sepultamento, e eu tirei ele da água, simboliza a ressurreição, jogar uma cumbuca d'água na cabeça de uma pessoa, não vai ser batismo. É por isso que quando alguém diz que é aspergido, nós batizamos. Eu já vi pessoas dizer assim, mas quando um crente vem para a nossa igreja, nós não batizamos ele de novo. Mas quando vai para a igreja batista, eles querem batizar. Primeiro, se foi aspergido, não é batismo. Segundo, se você foi batizado, mas não tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você devia ter levado um sabonete. Você tomou, foi um banho. Um outro ponto interessante é que eles dizem, não, lá no dia de Pentecoste, a 4ª festa judaica, lembra? Pedro batizou tanta gente. Os apóstolos não tinha tanque suficiente, não é o que a arqueologia diz. Lembra? Jesus disse, se eles se calar as pedras, olha o tanto de tanque que foi encontrados para batismo em Jerusalém. Milhares de tanques, eles não param de achar tanque. Então não faltava tanque para batizar. Fique tranquilo. Os apóstolos nunca aspergiu ninguém. Rapidamente, estou encerrando aqui. A minha esposa fez assim, mas estou encerrando. A ação do Espírito Santo na oração. Pois há um só da Trindade, a ação da Trindade na oração.
Pois há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. 1 Timóteo 2,4. Eu vou acelerar aqui, porque o tempo já acabou. Então, qual é a participação da Trindade na oração? Primeiro, Jesus, a único mediador. Segundo, portanto, vós oreis assim, Pai nosso que está... Presta atenção na coisa, não é vós repetis assim. É vós oreis? O Pai Nosso não é para ser repetido, é um exemplo de como se deve orar. Presta atenção numa coisa. Se o Pai Nosso era para ser repetido, por que nenhum apóstolo repetiu ele? Você encontra nas cartas paulinas, nas 2 cartas de Pedro, na carta de Tiago, você encontra na carta de Judas, no livro de Apocalipse, algum apóstolo ensinando a repetir Pai Nosso? É estranho, porque se fosse... Imagine bem, no dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro lá, todos os apóstolos, eles estão felizes, eles começam a orar, e aí você chega para Pedro e diz, Pedro, por que você não repetiu o Pai Nosso? Ele diz, porque quando Jesus falou Pai Nosso, não é para repetir, é um exemplo de como se deve orar. Ele tinha falado logo em cima, dizendo, não useis a repetição. Então, o que é Pai Nosso que está no céu? Se eu reconheci meu lamentável estado de pecador errado diante de Deus e confessei o Filho como único e suficiente Salvador e Adonai, eu posso chamar Deus de Pai. Esse é o sentido. O texto diz, não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26. Então, qual é a participação do Filho na oração? Eu estou acelerando aqui por causa do tempo estourou. É ser o único mediador. Qual é a função do Pai? Você dirige a oração ao Pai. E qual a oração do Espírito Santo? Interceder nas nossas imperfeições adâmicas, nos levando, nos conduzindo a orar corretamente. E uma das regras da oração, algumas regras da oração é, quando eu vou orar, eu tenho que ver se isso é respeitando o tempo de Deus. O tempo. A vontade de Deus. A permissão de Deus. A forma de Deus agir. O sim e o não de Deus. Então eu vou dar um exemplo rapidamente aqui. Eu peço para Deus um carro. Então talvez não seja esse o tempo de Deus me dar esse carro. Talvez não seja essa a vontade de Deus me dar esse carro. Talvez não é a permissão de Deus me dar esse carro. Talvez não seja essa a forma de Deus agir. Veja bem, quando você ora pedindo uma coisa, ter fé não é ter certeza do sim. Não é ter certeza do sim, é ter certeza que o Senhor está te ouvindo. E que você vai respeitar o tempo de Deus, a vontade de Deus, a permissão de Deus, a forma de Deus agir, o sim de Deus e o não. Então nós estamos orando para que uma irmã seja curada. Vamos aqui reunidos, vamos orar para a irmã ser curada. Deus vai curar? Se Ele quiser. Quando Ele vai curar? No tempo que Ele quiser. De que forma Ele vai curar? Da forma que Ele quiser. E se Ele dizer não? Ainda que a figueira não brote. Lembra? Se você não se curvar, será jogado na fornalha. O que eles responderam? Os amigos de Daniel. Olha, Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos salvar da fornalha. Mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos nos curvar perante o seu Deus. Se Ele disser não, Ele ainda tem que ser o seu Deus. Há muito mais a se falado, mas o desejo do meu coração é que a base principal é o plano de salvação. Que todos nós possamos sair daqui com a plena convicção de que fomos salvos pelo Pai, que enviou o seu Filho. Fomos salvos pelo Filho, que morreu por nós. E fomos salvos pelo Espírito Santo, que nos selou. Shalom Aleichem.